Tudo foi feito para os homens. Um exemplo disso são os carros, os smartphones e até os bolsos que faltam nas roupas femininas. Ainda assim, mulheres como Ada Lovelace, que desenvolveu o primeiro algoritmo do mundo, e Grace Hopper, que é considerada a mãe da programação de computadores, ousaram ocupar o território visto como masculino e fizeram história. Porém, não se engane, ser minoria não é fácil. E por mais que a tecnologia seja vista como o futuro, nela, mulheres ainda sofrem com os estigmas do passado. Como derrubar barreiras e ocupar espaços que ainda não são vistos como femininos? É isso que a gente vai descobrir no episódio de hoje. Bem-vindo ao episódio Ocupando o Mundo dos Homens. Eu sou Wendy Azin. E eu sou a Joyce Tai. Somos comunicadoras, criadoras de conteúdo e agora podcasters. Criamos o Só Podia Ser Mulher, o seu podcast sobre carreira e negócios femininos, porque defendemos que uma mulher que acredita nas suas ideias mais loucas é uma revolução. Só podia ser mulher! E para falar sobre os desafios e as conquistas das mulheres que estão ocupando a tecnologia, convidamos ela, que é cientista da computação, doutora em engenharia de software, professora da UFPE e, claro, só podia ser mulher. Quem tá aqui é Carla Silva! Bem-vinda, Carla! Obrigada, meninas. Muito obrigada pelo convite. Ai, a gente tem muito a conversar nessa área que é tão masculina, né? Inclusive, Carla, eu já vou começar perguntando o seguinte. Tu entrou na universidade em 97, né? Isso? Nos anos 90. Isso. Então, como foi entrar numa área que predominantemente tem homens, assim? Você não vê mulheres. Tu estava me dizendo que é 10%, né, em média. 10% a presença feminina atualmente, né? Naquela época, quando eu entrei na universidade, eu já estava saindo de um curso técnico, né? Eu fiz um curso técnico no ensino médio. E já era majoritariamente masculino, né? Mas, assim, a razão de eu ter ido para a área de exatas, que já era dominado por homens, tem razão pelo fato de que, na época, eu não enxergava limitações nisso, né? Então, assim, eu tinha primos que já atuavam na área, já estudavam nessa escola técnica, e depois um deles foi fazer computação, né, na universidade. E aí eu digo, eu vou seguir o caminho dele também. Assim, eu não via limitações. Para mim era uma possibilidade como outra qualquer. E ir para a área de exatas, no caso, foi porque eu sentia mais facilidade com matemática do que com outras áreas. Para mim, eu tenho muita dificuldade para memorizar, decorar. E aí eu tinha que ir para uma área que eu me desse bem, claro. E matemática, na época, foi a escolha, né? Ir para a área de exatas. Como eu fiz ensino técnico na área de eletrônica, a única coisa que eu sabia é que eu não queria engenharia elétrica. E aí, computação na época estava, né, ascendendo, estava sendo algo promissor, e tinha esse meu primo lá, né? Eu digo, olha, eu vou seguir o caminho dele. E foi assim que eu escolhi computação. E como foi, assim, tu saiu, tu falou, ó, eu sou de exatas, eu vou seguir essa carreira, mas como foi chegar lá na graduação e se deparar, assim, com a quantidade de homens em relação às mulheres? Foi assim, foi tranquilo ou tu meio que se assustou um pouco? Foi tranquilo. Na época, né, a gente tinha uma turma de 25, a entrada era de 25 alunos. E eu acho que uns 12 ou 13 eram mulheres. Então, era quase metade. Foi bom, era bom. Isso aí. Mas o problema é que no primeiro semestre já havia desistência. Muitas meninas já mudavam de curso. Medicina, direito. Então, a gente foi tendo perdas no meio do caminho, né? E no final, a gente se formou, eu acho que umas 4 mulheres só. E uma sala de 25. De 25. Claro que também, quem desiste não é só mulher, né? Também tem desistências de meninos também, de homens. E no final a gente, digamos, teve 15 graduados, né? E 4, 5 eram mulheres. Mas assim, tu falou sobre essa questão da desistência. Sim. É uma coisa até que se fala, né? Não é só colocar a mulher pra dentro, mas como faz pra manter elas, né? Tu sentiu, assim, alguma relatava o porquê? Ou no teu caso, especificamente, foi... não, só quero mudar de profissão, não tem nada a ver. Foi identificação mesmo, né? Então, assim, vários relatos que a gente recebe de alunas de computação atualmente não existiam na minha época, né? Eu não sei exatamente explicar porquê, né? Talvez eu sentia que, na minha época, os meninos não tinham preconceito com as mulheres,
né, que estavam ali como colegas de turma com eles, né? Então, assim, a gente fazia tudo que eles faziam. A Sim. gente tinha... Era de igual para igual, não tinha essa questão de mulher pode isso, homem pode aquilo, entendeu? Era todo mundo no mesmo bolo, com os mesmos desafios, sabe? Então, eu tive as mesmas oportunidades. Eu não me lembro de ter sofrido preconceito dentro da turma, né, como estudante de computação. Não tenho esse lembrete, né? Não tenho essa recordação. Mas hoje em dia é diferente. A gente recebe muitas queixas das meninas que são discriminadas mesmo. Então, muitas vezes elas estão em equipes de projeto e são atribuídas a atividades que os meninos acham que as mulheres desempenham melhor, como documentação, preparar apresentação. Eles, na cabeça deles, eles acham que há essa separação de competências, entendeu? Tem até um meme que o pessoal fala, quando a mulher tá lá no grupo de programação, ela é web designer, né? Porque fica com a parte estética. Exatamente. Então, eles... Não sei também de onde veio esse preconceito, né? Essa discriminação, mas elas se queixam muito, que Sim. são realmente escanteadas para atividades não técnicas Sim. dentro dos projetos de tecnologia, né? E aí, muitas vezes, elas, então, se impõem para desempenhar as mesmas atividades, né? E sofrem preconceito, às vezes têm ideias roubadas, às vezes tem o mansplaining, né? Mansplaining, que aí é você, né, falar uma coisa e vir um cara falar a mesma coisa que você falou, como se você não tivesse explicado direito. Então, esses desafios a gente tem visto muito frequentemente agora, né? Mas, assim, por que isso está acontecendo, a gente não sabe. E não é um fenômeno local, não é um fenômeno nacional, é internacional também, né? Então, a gente vê isso, outros professores de outras universidades, de outros países relatando. Eu acho que hoje se tem um entendimento. Porque no passado, como você poderia reagir a algo que você também naturaliza? Se hoje você sabe que o rapaz fica ali explicando uma coisa que você já explicou e que você já entende, e você entende que existe um termo para isso, né? É o mansplaining, que ele tá ali explicando algo que você já falou. Isso. Não tem para que ele tá me dando uma aula. Exatamente. Então, eu acho que no passado, talvez você pensasse, ele tá me explicando melhor, ou o que é que tá acontecendo? Hoje, eu acho que a gente consegue reagir a algo, porque a gente entende que esse algo não é algo normal, né? Então, talvez esse entendimento que você disse, não é só algo local, é algo mundial, digamos assim. Hoje a gente consegue ver mulheres e formar mulheres que conseguem identificar algo, né? E a gente sempre fala aqui da importância da representatividade. Por exemplo, no teu caso, Carla, tu não se sentiu, talvez, deslocada daquele ambiente porque tu tinha um primo. Tu já começou falando, não, eu tinha um primo. Então, tinha algo que era familiar pra tu, né? Era um parente, era alguém da família que te sustenta. Talvez, que te sustenta naquele ambiente, no caso, né? Que você fica, vou ficar aqui porque meu primo tá podendo fazer. Mas outras mulheres que talvez, de repente, entrem nessa área de tecnologia e só vê homem, talvez ela se sinta mais deslocada. Então acho que isso aqui não é pra mim. Ou até a questão de fazer amizade mesmo, não conseguir se colocar, de fazer amizade, você acaba querendo sair daquele ambiente, né? Uma questão psicológica mesmo, de não se sentir abraçada, não se sentir incluída. Inclusive, a gente viu que vocês têm um projeto chamado Cíntia, e aí eu queria que tu explicasse pra quem tá em casa que projeto é esse e como é que ele funciona. Joia. Então, o Cíntia, ele nasceu em 2018, né? Essa questão que você falou, né, sobre você vivenciar situações e não conseguir enxergar, é super verdade, assim. Depois que eu entrei no grupo Cíntia, eu comecei a perceber algumas coisas que antes eu não percebia, né? Aquela história, o véu caiu do meu rosto. Então, por exemplo, eu fui coordenadora de curso, e não recebia relatos das meninas, ou talvez até recebesse e não visse como discriminação de gênero, né? E aí, em 2018, um professor, né, que agora já não está mais no nosso centro, que é Fernando Castor, ele foi para a Holanda, né? Ele está afastado, né? E aí ele era coordenador de curso na época, e ele chegou nas professoras mulheres, que já são poucas, a gente só tem, tipo, 15% de professoras, né? E ele Centro de Informática do da Centro UFPE, de Informática. né? Que a gente acabou não citando, mas ela é professora do Centro de Informática da UFPE. Exato.
Aí, lá no Centro de Informática, a gente tem essa taxa aí, né, de cerca de 15% de professoras, e ele era o coordenador do curso de Ciência da Computação, e ele chegou e reuniu as professoras e disse, olha, tem algo estranho acontecendo, porque a gente tem uma taxa de 10% de alunas nas turmas, e eu recebo uma quantidade de visitas na coordenação com relatos, né, de discriminação e outros relatos de mulheres, a grande maioria é de mulheres. Então, assim, se a gente tem poucas mulheres, eu recebo a maior parte das visitas lá de queixas e reclamações de mulheres, é porque tem um fenômeno acontecendo aqui dentro, de discriminação de gênero. E a gente precisa investigar isso, né? E aí ele que deu esse alerta. Então, aquilo que você falou, né? Talvez para a gente, para as professoras, estivesse acontecendo aquelas coisas e para a gente estivesse sendo algo invisível, a gente não estava percebendo. E aí a gente reuniu as meninas no auditório lá, foram cerca de 70, 80 meninas, e foi uma sessão de terapia conjunta ali, porque as meninas relataram várias situações, como essas que eu falei, de discriminação em projeto, né? E tanto no ambiente acadêmico como profissional, porque muitas delas começam a trabalhar cedo, né? E teve choro, foi a sessão terapia mesmo, né? E aí a gente viu que era necessário criar um grupo lá dentro para unir as mulheres, pelo menos fazer com que elas se conhecessem, porque acaba que elas ficam naquele universo das turmas delas, né? Então são 3 meninas, aí elas ficam aquele semestre após semestre, 3 meninas, 3 meninas. Por turma, no caso. Por turma. E aí, elas se conhecendo, a gente criando um grupo, a gente deixaria de ser 3, né, por turma, e passaria a ser todas as meninas do centro. E aí a gente fez, né, esse grupo, o Cíntia, e desde então a gente tem realizado atividades tanto para fortalecer as meninas lá dentro, nessa questão mesmo de superar esses preconceitos, né, se impor, aprender, né, a se impor, a não desistir da carreira por achar que não pertence à área de tecnologia, porque pode acontecer isso, né? E também fazer com que a gente atraísse mais mulheres, né, para além da própria questão da conscientização de todos, né? Porque não pode ser algo só de mulher para mulher, tem que ser de todos para fortalecer a presença feminina nos ambientes. Tem que ser um trabalho de todo mundo. Então, a gente tem conduzido esse grupo, né? E aí a gente tem um conselho formado por estudantes, por alunos, né? Que pensam, né, sobre as ações que são realizadas no grupo. Vocês fazem oficinas, né, em escola pública? Isso, a gente fez oficina em escola pública para desmistificar um pouco a área de computação, que ainda tem muito tabu e estereótipo associado, né? E assim, a gente percebeu que a situação é mais grave, certo? Quando a gente fala em questão de gênero, não é só questão de computação, mulher na computação, é mulher em qualquer área. Então, quando a gente teve essa experiência da oficina numa escola pública, a gente percebeu que as mulheres, elas que eram do ensino médio, né, que as alunas que participaram da oficina, elas não se sentiam, não fazia parte da realidade delas almejar voos maiores. Então, depois do ensino médio, muitas delas nem cogitavam fazer universidade. Então, quando a gente fez essa oficina, que a gente trouxe as meninas para dentro da universidade, então elas viram a infraestrutura, elas viram que aquilo dali era público e acessível para qualquer pessoa. Então, aí a gente fez uma entrevista no início, um questionário, né? Perguntando sobre o que é que elas queriam fazer no futuro, não sei o quê. E a gente viu que as perspectivas eram muito baixas, elas tinham poucos sonhos. E depois da oficina, que durou 4 sábados, aí a gente passou o questionário de novo. E aí elas já colocaram que queriam fazer faculdade em determinadas áreas, não só em computação. Que legal. Então a gente não foi nem aquela história de, não, a gente foi lá para convencê-las para fazer computação. Não, foi convencê-las de que elas podiam fazer o que elas quisessem. Né? Então, a gente viu esse efeito, que nem era um efeito planejado da oficina. Viu? Mas foi uma consequência. Mas eu acho que é muito disso que você falou, que o Wendy comentou, que é você ver.
Antes, talvez elas não olhassem, tipo, eu não vou fazer universidade porque eu não tô vendo a minha realidade, não tem isso. Então, como é que eu vou almejar algo que eu não enxergo, que não tem, sei lá, no meu dia a dia? Então, quando você chega, quando as alunas do SIM apresentam junto com você essa possibilidade, ela fala, então eu posso seguir por esse caminho? Olha, essa menina aqui, que tem uma história até semelhante com a minha, conseguiu, então por que eu não vou? Eu chego a me arrepio falando isso, porque é importante, a gente tá falando de representatividade. E a gente até falou aqui no início, né, da programação, referências, né, como Ada Lovelace, como Grace Hopper, que são mulheres que estão aí, enfim, fazendo programação. A Ada foi a que fez o primeiro lá código de programação. Então, assim, você precisa enxergar perfis para você se enxergar como uma possibilidade ali naquela carreira também. Quando você optou por fazer ciência da computação, você falou que você tinha um primo que você acabou se inspirando nele, né? Foi. Mas assim, naquela época, tinha perfis de mulheres ou nem se comentava sobre isso? Eu não vou saber te dizer, porque assim, a memória que eu guardo é essa referência do meu primo, sabe? Mas assim, eu não lembro de ter uma referência. Assim, eu naquela época, né, de escolha de profissão, eu sempre admirava mulheres que tinham alguma posição de liderança, Sim. né? Então era algo, inclusive, que eu almejava alcançar. Mas na área de tecnologia, eu não me recordo de alguém que fosse assim. Principalmente porque na década... Minha infância foi década de 80, né? Então, na década de 80, foi exatamente onde tudo que era de tecnologia era associado a homem. Se vocês olharem filmes da década de 80, era homem, homem, tecnologia, homem, homem. A mulher, ela não estava ali naquele ambiente. Nem existia. Que eu acho que foi o ponto de virada de chave para criar esse estigma, esse estereótipo de tecnologia associada a homem. Porque na década de 60, 70, era o contrário. Era exatamente a mulherada, ali era quem programava. Eram os computadores humanos, né? Sim. Mas eu percebo que na década de 80, não sei se foi por causa exatamente da época que Microsoft e Apple, né, se tornou, digamos assim, mais popular na casa das pessoas, que houve essa questão de presente, aí era aquela história. Eu vejo muitos colegas meus dizendo assim, eu agradeço a meus pais que me trouxeram um computador na década de 80. Tipo, associando, por quê? Porque os pais levavam coisas tecnológicas para os meninos, os filhos, Sim. entendeu? Então, a gente tenta trazer um pouco, assim, esse entendimento de quando foi que computação deixou de ser algo de mulher. Quando foi? Né? Aí ainda não chegamos a uma conclusão, mas eu tenho aí algumas suspeitas, né? Então, assim, eu não tenho uma referência de computação naquela época, porque foi década de 80, 90. Eu lembro que quando eu era aluna de graduação, tinha uma professora lá, da área de redes de computadores, eu lembro, que realmente ela passava e assim, todo mundo admirava, porque era como se ela fosse a única, entendeu? Mulher ali, reinando, tipo assim, era algo muito raro, entendeu? Que eu lembro dela, assim, como uma referência, apesar de não ter interagido de forma próxima com ela, mas eu lembro dela como uma referência. Depois outras mulheres foram surgindo, né? Mas é aquilo que você falou. A gente muitas vezes está num ambiente que a gente não enxerga as coisas direito. E eu vim enxergar várias coisas depois que eu entrei no Cynthia. Depois. Eu fui educada do ponto de vista feminista de equidade de gênero dentro do Cynthia. Pelas alunas, pelas estudantes. Uhum. Né? Então, assim, as estudantes, elas são, como é que eu posso dizer? A força motriz, né, do grupo. Então, esse workshop que a gente fez, por exemplo, né, quem fez todo o material das aulas de programação foram as estudantes do SIM, né, quem conduziu as aulas. Eu estava ali mais como a pessoa que ia cuidar da burocracia, né? A pessoa da UFPE, né, cuidando da burocracia, mas foram elas que conduziram tudo. Então, foi muito importante para as estudantes da escola, né, da escola pública de ensino médio, enxergarem as meninas lá, fazendo palestras, dando aula, tirando dúvidas.
Ainda falando sobre o Cíntia, né? A gente tava conversando e tu me passou que, em média, 10% do Centro de Informática da UFPE tem estudantes mulheres, certo? Isso aí. Quando esse professor identificou que estava acontecendo alguma coisa, as mulheres estavam aborrecidas, ele poderia ter caído no senso comum de que mulheres são briguentas, de que mulheres reclamam. Eu sinto que os homens têm mais direito a reclamar, a ter um momento ali de raiva, digamos assim, um acesso de raiva, algo do tipo. Isso é mais bem visto, mas quando uma mulher reage dessa maneira, cai naquela coisa de mulheres são sensíveis. E vocês não caíram nesse senso comum, né? Sim. Um professor homem identificou e quis chamar e mobilizar as outras professoras. Como é que foi esse momento de reflexão, né? Porque eu entendo que, por exemplo, no mercado de trabalho, uma mulher que está ali sensibilizada, nem sempre ela é acolhida. Então, desde a universidade, vocês já estão mostrando para essas mulheres como elas devem agir e trazendo esse empoderamento mesmo para elas, né? Para elas levarem para o futuro. Então, como é que foi essa mobilização de vocês, assim? De fato, a gente precisa dos parceiros homens nessa luta, né? Então, assim, o professor Fernando Castor, né, ele já era um cara que enxergava essas coisas, entendeu? Então, ele tem até uma entrevista dele, porque o Cíntia, ele é um grupo que tem um podcast. Somos Cíntia. Tá parado o podcast, mas vai Somos voltar. Cíntia aí, pra ouvir depois desse podcast, vocês podem ouvir o Somos Cíntia. E aí, no primeiro episódio, o professor Fernando Castor, ele participou, né, da entrevista, e ele falou exatamente isso, que ele, por causa da esposa dele, que tem uma visão feminista, ele também passou a ter uma visão feminista, e ele é pai de 2 meninas e tal. Então, eu vejo do lado dele muito que ele já tem essa visão, né? Já tem essa sensibilidade de capturar as coisas como elas são, né? E a gente tem outros professores também lá. Tem o professor Kiev Gama, que também, ele inclusive pesquisa na área de diversidade e inclusão, né? Não só diversidade de gênero, mas de neurodivergentes. Então, ele está atuando bastante nessa questão mesmo de tirar o preconceito, né, e abrir os olhos de todas as pessoas daquele ambiente, né? Então, a gente precisa dessa parceria, dessa colaboração, para que, de fato, esses problemas eles sejam classificados da forma correta, né? Que foi o que ele fez. Ele não chamou de mimimi, né? Ele falou exatamente que tinha algo estranho ali que a gente precisava investigar e, de fato, a partir daquilo, a gente começou a ter mais campanhas, né, de conscientização sobre essa questão de preconceito de gênero. Atualmente, o Centro de Informática tem um comitê de diversidade para abranger exatamente algo como uma ação do centro, né, para a diversidade como um todo, né, gênero, neurodivergência, algum tipo de dificuldade física que a pessoa tenha, né, e assim por diante, né. Então, a gente está avançando, né, com essas iniciativas que visam abrir os olhos de todo mundo. Muito importante isso que você trouxe, né? Como estar com o outro, estar aberto a ouvir o outro, como você falou, o professor é casado com uma mulher que acabou relatando as questões dela, questões do mundo, e aí ele abre espaço para isso, observa acontecer no trabalho dele, não trata como mimimi, e aí traz isso como possibilidade e todo mundo faz essa rede, né? Exato. E aí, a gente tá falando sobre os desafios, mas a gente sabe que tem muita conquista também, né? Porque você tá aí na batalha desde 97. É um tempo, né? Bastante. E a gente tava falando dos bastidores que você é membro da Comissão de Engenharia de Software. Explica pra gente apenas isso, porque não é coisa pequena não, né, Carla? Não é coisa pequena, não. Então, eu atualmente sou coordenadora da Comissão Especial de Engenharia de Software, né, da Sociedade Brasileira de Computação. Então, é como se eu tivesse, né, durante esse ano, liderando a área de engenharia de software do Brasil todo, né? E eu queria relatar para vocês isso porque já há alguns anos a Comissão Especial de Engenharia de Software tem composto, né, as suas duplas de pessoas de gêneros diferentes, exatamente para promover essa questão da equidade de gênero.
porque a gente tem poucas mulheres. A gente precisa da representatividade, a gente precisa mostrar que as mulheres estão ali. E não só isso, a gente precisa ter a visão de mundo das mulheres. É aquela questão de como é que a gente vai tomar a decisão se a gente olhar só da perspectiva masculina. A gente tem que ter a mulher presente e outras minorias, né, para que a tomada de decisão ela seja equitativa, né? Ela procure promover a igualdade, né, para todos. Então, a gente tem adotado isso há alguns anos. Então, eu entrei na comissão especial em 2022, né? E aí, agora, esse ano, é minha vez de ser a coordenadora. E aí, a gente já vai escolher nova dupla, que, né, vai continuar dentro da comissão nos próximos anos. Aí vai ser gêneros diferentes de novo. Então, a gente tem feito isso, não só dentro da comissão especial, mas também quando a gente vai definir coordenadores de eventos científicos, que é o que a gente faz dentro dessa comissão, aí também duplas de gêneros diferentes, para trazer essa igualdade para o mundo real. Não, tu ia falar, amiga? Pode Não, falar. pode falar. E isso que você trouxe, eu achei sensacional, porque quando você fala, eu sou membro, e a gente tá fazendo agora que sejam 2 pessoas lá, mas sejam de gêneros diferentes. Porque o mundo é feito por olhares diferentes, e isso é muito importante. O Andy começou o episódio falando que o mundo é feito para os homens, e tem um sentido nesse significado aí que a gente quis colocar, né? Porque o mundo realmente ele é feito por homens, né, inicialmente, e foi projetado para a figura do homem. Um exemplo que a gente trouxe foi o smartphone, foi o carro. E tem um livro que eu li, que se chama Mulheres Invisíveis, de Carolina Pérez, que ela traz esses exemplos. Ela falou assim, o celular, o tamanho dele, ele foi meio que projetado para mãos maiores, que são mãos masculinas. Então, talvez se a mulher sinta um desconforto em algum smartphone... Por isso que eu tô com a dor bem aqui, ó, que eu fico segurando assim, e eu fico tensionando. Talvez o smartphone não foi projetado pra tua mão, Pra amiga. mim, a mão tá muito grande esse celular aqui, não tô conseguindo segurar ele. Por exemplo, então, outro exemplo que esse me impactou demais, porque eu acho que muitas pessoas já passaram por isso, que é o carro, né? Tipo, o assento do carro, ele é projetado para um homem médio, assim. Um homem médio de 1,80 m, etc e tal. E aí, se você, que é menorzinha, mulheres grávidas, se sentem desconfortáveis, talvez seja porque esse banco desse carro que você comprou, que você pode comprar hoje em dia, Sim. não foi projetado para você. Então, ter mulheres lá nesses locais, lembrando que a gente é a metade da população mundial, é importante para você olhar para essas outras pessoas e falar, vamos acolher essa galera também. Na hora que a gente for fazer um teste aí de colisão de carro, vamos fazer com um manequim no formato de um corpo feminino, com variedade de corpo, pra gente ver, o que é que acontece com esse corpo feminino se colidir em 20 km por hora, há não sei quanto tempo, sabe? Então, é importante, né, Carla? E assim, a gente tá num mundo atualmente onde a informática, a tecnologia, né, ela tá impactando muito a sociedade. Sim. Né? E aí a gente tem muito poder nas empresas de tecnologia. E essas empresas estão influenciando a forma como a sociedade, né, se organiza, né, funciona. E isso é uma faca de 2 gumes. A gente pode ter os benefícios de produtividade, enfim, menos custo, né, mais lucro, os benefícios que a economia quer. Né? Mas a gente pode ter malefícios para os indivíduos, que é exatamente essa questão de preconceito, aumentar, né, viés de gênero, viés de raça, viés de crença, né? Então, assim, a gente pode ter sistemas que podem estar aumentando, né, o preconceito da sociedade, ao invés de combater o preconceito da sociedade. Né? Então, assim, é muito comum eu receber... Porque durante as aulas a gente tem a troca com os alunos e tal. E muitas vezes os alunos chegam com notícias. Professora, você viu a notícia tal? Tipo, às vezes, notícias falando sobre algoritmos que são utilizados para seleção de emprego, né? Que aí discriminam mulheres por padrão. Porque o algoritmo faz o que a sociedade faz, entendeu?
Não só mulheres, como questões de raça também, né? Eu li sobre recentemente que fala, olha, esse algoritmo talvez ele seja um pouco racista. Mas por que ele seja racista? Porque ele está sendo produzido por uma pessoa. Exatamente. Entendeu? Por toda essa questão, que a gente sabe que o racismo, ele é estrutural. Então, a gente realmente precisa de representatividade de mulheres, de raça, enfim, tudo que pode ter para que esteja um coletivo ali, não só um padrão, né? Uma pessoa específica ali. Exato, o olho daquela pessoa que enxerga esses problemas, né? Como eu falei para vocês, não é porque eu sou mulher que eu entendo todas as dores das mulheres, entendeu? Principalmente porque, como eu falei, quando eu era estudante, eu sofri bem menos ou nenhum, não vou saber dizer se eu sofri ou se eu não sofri, porque eu não me lembro. Mas nada ficou registrado na minha memória, então eu assumo que eu não sofri preconceito de gênero. Mas hoje em dia a gente tem vários relatos de preconceito de gênero. Então, assim, hoje em dia eu estou numa posição de poder que me blinda de vários outros preconceitos, entendeu? Me blinda de vários outros preconceitos. Então, isso eu acabo não enxergando. Porque se eu não estou sofrendo, eu não estou enxergando. Aí eu não vou detectar, não vou combater. Então, por isso que a gente precisa da questão de times heterogêneos e diversos, para que cada um bote o seu olhar crítico e consiga eliminar aqueles problemas. Então, a gente vê questão de algoritmo racista, né, que faz, por exemplo, algoritmo de reconhecimento facial. Tem vários relatos sobre isso, né, que o algoritmo ele é racista, que o algoritmo foi usado para prender uma pessoa indevidamente, porque ele é racista, entendeu? O algoritmo. Mas ele é racista por quê? Porque ele não foi feito corretamente. Né? Então, a gente precisa dessa diversidade, né, para combater os malefícios que a tecnologia pode causar na sociedade. E são muitos. Então, é um alerta que eu faço. Né? E eu sempre falo isso nas minhas aulas, né? Porque hoje em dia a gente percebe muito esse entrelaçamento de informática e sociedade. A informática hoje, ela não tá... Antigamente ela já foi assim, computação para computação. Hoje não, é computação para o mundo. É área meio, né? Então a gente precisa não só de diversidade de gênero, raça e outras diversidades, mas também de áreas, né? Pessoas de outras áreas atuando junto com computação. Porque são outros modos de ver a vida, né? Ver o mundo, sabe? Então, essa questão que eu falei para vocês de, porque eu sou mulher, eu entendo todas as dores das mulheres. Não entendo. Muita coisa eu aprendi no Cíntia, né? Muita coisa. As meninas que compõem o Cíntia, muitas delas especialistas e feministas, elas foram tirando os véus, né, que eu tinha ainda sobre várias coisas. Eu comecei a enxergar, por exemplo, situações de opressão que eu passei no passado. Eu digo, cara, eu estava sendo oprimida ali. E eu não tava sabendo. Eu não tava louca, né? Talvez eu sentia um desconforto, mas eu achei que eu tava doida. Eu não tava doida, não. Exato. Exatamente. O desconforto, você achava, se enganava, né? Sei lá. E você agora diz, meu Deus, aquilo era opressão pura. Vou me vingar agora. Né? Vou atrás de você. Vem cá, vamos Mas conversar. aquela história, né? O que a Carla de hoje diria a Carla de antigamente. Você estava sendo oprimida. Rindo pra não chorar. Carla, teve algum relato assim que te marcou? Algum relato muito profundo? De meninas. Meninas, olha, são tantos que eu recebo, assim. Elas sabem que eu não tenho poder para fazer nada. Até porque, assim, o Grupo Cíntia, ele é um grupo de fortalecimento das mulheres. Ele não é uma função formal dentro da UFPE, entendeu? Então, ele é um grupo que a gente pode chamar até de projeto de extensão, né? Porque ele tem essa finalidade mesmo de fortalecer as mulheres. Então, chega muitas vezes relato para mim, entendeu? E muitas vezes eu não tenho poder. O que é que eu posso fazer para elas? Denuncie, né? Se você tiver como, né, se proteger com provas, denuncie. Mas, assim, já recebi relatos de assédio moral pela rede social. Tipo, a menina, né, começou a receber aquela chuva de haters na rede social dela, entendeu? Por questão mesmo de preconceito. De colegas de trabalho, assim, da área. De colegas de estudo, que aí sai puxando os colegas, né? É feito manada, né? Que a gente chama.
Então, assim, e que ela não podia fazer nada, e que a instituição não podia fazer nada, porque era algo fora da instituição, era numa rede social, entendeu? E o menino, né, os colegas, né, falando coisas do tipo, tirando toda a competência técnica da menina, dizendo assim, não, porque você está usando o seu papel de líder feminina na área de computação, não sei o quê, tirando todo o mérito dela como pessoa de computação, que atua na área de computação, né? Enfim, é como se ela fosse o que a gente chama de token, né? É como se ela fosse apenas a mulher de computação para dizer que tem mulher em computação, e não é. Ela tem toda a carreira dela em computação, atua em empresas de tecnologia e tudo mais. Então, assim, sempre diminuindo, minimizando as conquistas da menina, entendeu? Então, assim, tem relatos desse tipo, né? Infelizmente. E, assim, eu sei que não é porque ela é de computação. Acontece em várias áreas. Mulher, né? É. Só que por ter uma quantidade de meninos mais nessa área, aí que vai ficar mais difícil, né? Isso. Em números, né, ela está em desvantagem, né? Mas mas a gente vê isso acontecendo com mulheres de todas as áreas, né? Esse tipo de perseguição, né? É como se tivesse alguns homens que realmente não aceitam que as mulheres conquistem espaços, né? E eles ficam ali minando, prejudicando. Não, às vezes eu me pergunto se é conscientemente, entendeu? Ou é inconscientemente. Às vezes eu fico perguntando assim, será que essa pessoa tem consciência do que ela está fazendo, assim? Ou é algo meio, não sei, inconsciente? É porque, no final das contas, nós mulheres, quando a gente lida com essa situação, tanto vendo a outra passar, ou quando é com nós mesmas, há uma confusão psicológica, emocional também de... Será que eu estou certa ou será que eu estou errada? Será que eu fiz alguma coisa? Isso. Peraí, será que realmente eu sou boa no que eu faço? Ou o que ele tá dizendo que eu só tô aqui porque eu sou mulher, eu sou a cota? Faz sentido. Realmente eu não sou boa, acho que eu preciso me esforçar mais. E aí você começa a ficar sem entender exatamente o que é que tá acontecendo. Eu acho que é uma coisa que as mulheres vão ter que amadurecer ao longo dos anos, de você realmente criar esse empoderamento, que não é fácil, porque se você é atacado... você se sente injustiçada e você não sabe como agir, né, ali na situação. Estou certa ou estou errada? E quem vê de fora, mas ele tá certo? Por que ele tá fazendo isso? E né? foi mais ou menos isso São que muitas ela fez. perguntas. E foi mais ou menos isso que ela fez. Quando ela foi falar comigo, foi nesse sentido de... Eu tô conversando contigo porque eu tô confusa. Realmente, se eu sou culpada, né? Ou se eu estou sendo perseguida. Tá entendendo? Sim. Então faz todo sentido isso que você falou. Realmente acontece essa confusão mental mesmo, assim, né? Tem um termo pra isso, gaslighting, oh meu Deus do céu, esses termos novos, Eu não sei acredito não. que seja, eu vou pesquisar. Mas eu acho que isso que você falou, você até falou, às vezes eu não sei se é proposital, se ele pensa. Eu acho que como é tão estrutural, como a gente escuta isso é tão repetido desde que a gente nasceu, às vezes a pessoa nem tem noção, às vezes a pessoa só tá replicando o que ela, isso aqui todo mundo pensa assim, então eu acho que é dessa forma. Mas não é, porque a gente precisa realmente ter, como você falou, eu não por ser mulher, eu não tenho como saber todas as dores de todo mundo, mas eu estou apta para ouvir. Exato. É ouvindo, é abrindo espaço que você vai ver a dor do outro e ver que o que você está pensando talvez seja um problema, seja um preconceito, e não seja a realidade, né? Certeza. E sim, só reforçando, gaslight, que significa distorcer em inglês, que diz respeito ao ato de você manipular e desacreditar alguém. Você pode mentir, omitir fatos, e dessa maneira a pessoa que faz isso, ela acaba se privilegiando de uma posição e pode usar o que ela tá falando contra outra pessoa. Pois é, o gaslight. Eu acho que todas as mulheres já passaram por isso, né? Toda situação que você se depara com algo de preconceito mesmo de gênero, você sempre se pergunta se a culpada é você mesma, né? Muito interessante isso. É verdade. E aí, a gente tá falando todas essas questões, são os desafios que a gente vai aí tentando... no chute, no murro, derrubar, mas eu acho que a gente também tem conquistas, como você mesmo falou. Você é membro da comissão especial. E aí, Carla, eu queria fazer uma pergunta pra você. É o seguinte, a Carla lá, de 97, pouco antes, que fez o curso técnico também, da Carla de agora, o que é que você viu, assim, tipo assim, o que é que vocês, Carlas,
que estão aí na batalha há tanto tempo, plantaram, que suas alunas hoje estão colhendo assim? Eita, mulher, pera ainda. Eu já diria um. Eu acho que é a representatividade. Com certeza. Se eu tô aqui hoje com vocês, é por isso, né? Eu acho que a minha presença aqui com vocês, né? É por elas, né? Pelas meninas de hoje e as futuras, né? Eu acho que a posição que eu me encontro hoje me permite levantar essa voz, né? Mas não é fácil ser mulher em nenhuma área, certo? Não é fácil. Eu queria ter nascido homem. Eu entendo, já tive esse pensamento também. Quando eu era pequena eu não entendia, mas depois que eu cresci eu percebi o porquê. É mais legal se você for olhar para um lado, né? Porque a vida é muito mais fácil, a estrada já está pavimentada, entendeu? Então, assim, é muito mais tranquilo. Sendo mulher, a gente tem muito obstáculo, muita barreira. Então, assim, por isso que eu chamo os meninos para levantar a bandeira com a gente. A gente precisa, né, dar força deles, porque eles já estão em lugares privilegiados, né? E a gente precisa deles, tanto do ponto de vista de assim, identificar situações de preconceito, de opressão e tal. O obrigatório é não cometer, né? Opressão, preconceito, né? E defender as mulheres de situações como essas, né? E educar outras pessoas também, né? Sobre isso. Então, assim, é um desafio de todo mundo, da comunidade toda, né? Não só das mulheres, porque, assim, o que às vezes me incomoda é que, além de todas as responsabilidades que as mulheres já têm, né? Lembrem do tema da redação, né? Sim. A gente até falou sobre isso, né? Sobre Sim. economia do cuidado num episódio Anterior. anterior. Imagina aí, já não basta tudo que a mulher já tem que fazer. Ela ainda tem que conseguir derrubar as barreiras que impedem ela de avançar. A gente precisa de ajuda, né? Não só nas outras atividades que a sociedade acha que a mulher tem que realizar, né? A gente precisa não de ajuda, a gente precisa dividir melhor essas atividades, mas a gente precisa da ajuda dos homens para quebrar as barreiras, evitar o preconceito, conscientizar todo mundo de que não existe essa questão de homem faz isso, mulher faz aquilo. Perfeito. É isso. É isso. E agora estamos encaminhando para o final do episódio. A gente vai encerrar com um quadro que eu amo, que é o Indique uma Mulher. A gente falou aqui muito sobre representatividade. Então, a gente quer, Carla, que tu fales sobre alguma mulher. Pode ser de qualquer área, tá? Fica à vontade. Alguma mulher que tu quer indicar o trabalho dela, porque ela tem um trabalho incrível, que tu acha muito legal e que outras mulheres precisam conhecer. Pensa aí em Não alguma. precisa ser famosa, pode ser alguém que você conhece. Fala assim, pô, o trabalho dessa mulher é tão Pode legal. ser famosa, pode ser não famosa. Pode ser uma chefe de um restaurante. Pode ser alguém da tua área mesmo, de tecnologia. Alguém que tu olha assim. Pode ser aquela professora do passado. Olha, eu acho que uma pessoa que reúne aí essas características todas, assim, que muitas vezes eu me pego nela, me pego na imagem dela para tirar forças, é uma colega minha da graduação. É mesmo. Ah, que legal. Ela é professora da UFPB, né? Ela Cara, ela é muito legal, assim, tipo, já teve várias vezes que ela falou comigo, assim, eu falei pra ela essa questão de, eu queria ser homem, ela, você tá com, tem um nome aí, freudiano, né, freudiano sobre esse tipo de sentimento. Sim. E o nome dela é Vanessa Dantas, professora da UFPB, e ela é líder, né, de um movimento lá chamado Mulher Tech Sim Senhor, que todo ano acontece lá em João Pessoa. Reúne, tipo, 600 mulheres num sábado, com várias palestras, etc. Né? E ela também, acho que ela é líder do Women Tech Makers, eu acho. Mas, então, Vanessa Dantas, procurem Vanessa Dantas. Ela é uma líder aí feminista da tecnologia e também professora de computação na UFPB. Arrasou.
E a gente tem um segundo quadro, que já vai finalizar também, mas é um desafio, que eu não sei se você vai topar, mas é o Celebre uma Mulher. A gente tá falando aqui da importância da representatividade, de celebrar mulheres, principalmente em vida, porque às vezes a gente esquece de falar o quanto alguém é especial aqui e agora, não só quando a pessoa já se foi, né? Então, assim, existe uma mulher, como você citou, a sua amiga, que você... Pô, essa mulher é tão legal, ela me fortalece tanto, já fez coisas tão legais pra mim, mas eu nunca agradeci, de fato, assim, mandei uma mensagem agradecendo. Existe essa pessoa, Carla? Que tal mandar um áudio pra ela? Eita, meninas, vocês me pegaram. Porque essa pessoa, ela não tá mais aqui, né? Mas eu vou manter o registro, porque, Tá bom. assim, é graças a ela que eu tô aqui hoje. Então, Pode falar pra todo mundo, então, a mensagem que você gostaria de falar pra essa Eita, pessoa. Ai. Oh. Ela vai receber essa mensagem. É minha mãe. Oh. Sem ela, não teria vindo para cá, para Recife, fazer mestrado, doutorado. Então, assim, ela me deixou faz 2 anos, quase, né? Mas, assim, eu queria deixar ela como sendo o símbolo da força que eu tenho hoje, porque ela ficou viúva quando eu tinha 5 anos. Então, assim, eu tenho uma irmã mais velha, ela conduziu tudo sozinha, né? E ela sempre dizia assim: primeiro casa com seu diploma, para depois casar de verdade. Então ela fez tudo para que eu estudasse. O foco meu e da minha irmã era estudar, né, com todo o sacrifício que a década de 80 e 90 envolvia, né, sacrifício econômico. A gente teve vários problemas econômicos no país durante esse período. Então eu pude estudar, focar nos estudos, fiz a graduação lá em Campina Grande. E na época que eu vim para cá, foi em 2001, né? Eu vim sem bolsa nenhuma. E Tu és de onde, Carla? Campina Grande. E eu vim sem bolsa e minha mãe disse: eu vou com você. Minha irmã já morava fora, ela estudava em outra cidade. E ela se mudou completamente, né? E veio morar aqui em Recife para que eu pudesse estudar sem bolsa. E aí, na primeira semana do mestrado, a minha bolsa surgiu, né? E eu lembro até hoje que, assim, foi uma mulher, a coordenadora da pós-graduação era, na época, Tereza Lourdemi, que é professora lá do Centro de Informática. Então, já foi outra referência feminina, né? E eu lembro que ela: olha, eu vou chamar aqui alguns nomes de bolsistas que surgiram agora, as bolsas e tal. Então, assim, foi graças a minha mãe que eu pude vir para cá, dar esse passo importante, sem condições financeiras. A bolsa veio, graças a Deus, né? Governo federal, obrigada também. E depois ela voltou para Campina Grande, né? E aí eu fiquei aqui, minha vida foi sendo feita aqui, né? Eu atribuo muito o destino eu estar aqui em Recife. Né? E ela voltou, mas há 2 anos, infelizmente, ela teve que fazer a passagem. E aí, assim, é a pessoa que me formou como eu sou hoje, é ela. Então, eu não posso atribuir a outra pessoa, Sim. né, esse título. Obrigada. Nesse quadro a gente sempre se emociona, então já estamos acostumadas a chorar no final do episódio. Gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio de Só Podia Ser Mulher. E se você quiser que a nossa palavra chegue em mais mulheres, então não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Pode comentar alguém que você quer ver aqui, ou um assunto que você acha que a gente precisa trazer aqui pro nosso podcast. A gente tá sempre de olho. Sejam muito bem-vindas a essa comunidade de mulheres choronas, mas também muito humanas. Toda segunda-feira estaremos aqui para o papo mais inspirador da semana. Muito obrigada, viu, Carla? Obrigada a você. Esse podcast foi produzido pela Videofarm, gente. Beijo e até a próxima segunda. Tchau, tchau. Tchau.